Se você estiver ouvindo isso, é porque ele já encontrou outro transmissor. Tudo começou com um ruído estático. Um som quase imperceptível, uma chiadeira sutil que se infiltrava no éter, mas que carregava consigo uma promessa de algo sinistro, algo que não pertencia a este mundo. Era o prelúdio de uma história que desafiaria a lógica e a sanidade. Uma melodia dissonante que anunciava a chegada do inexplicável. Gabriel M., um radialista noturno de uma cidade pequena no interior do Paraná. Uma figura solitária que encontrava sua companhia nas ondas do rádio, na voz dos ouvintes e na música que preenchia as madrugadas. Tinha um programa peculiar e cultuado chamado Frequência Sombria. Ele ia ao ar entre 1h e 3h da manhã, nas horas mais profundas da noite, quando as ruas estavam desertas e o mundo parecia dormir em um sono pesado e indiferente. Quando só os insones, caminhoneiros solitários cruzando estradas escuras e infinitas, e pessoas com hábitos estranhos, que preferiam a quietude da madrugada para refletir ou trabalhar, ainda estavam acordadas, sintonizadas em sua voz, buscando um refúgio na escuridão. Era um programa simples em sua premissa, mas profundo em seu alcance. Quase um confessionário noturno para almas perdidas, um palco para o bizarro e o misterioso. Histórias enviadas por ouvintes, contos de assombração que faziam a espinha gelar, lendas locais sussurradas ao pé do ouvido, passadas de geração em geração como segredos antigos, e teorias da conspiração que faziam a mente divagar, questionando a própria realidade e o que se escondia por trás das cortinas. Mas havia uma regra de ouro, um pilar inabalável para Gabriel, uma ética que ele seguia à risca, um compromisso com a verdade, por mais estranha que fosse. Ele nunca, jamais, transmitiria algo sem verificar a origem, sem ter certeza da procedência, sem investigar a fundo cada relato, por mais bizarro que parecesse, para separar o joio do trigo. Até aquela madrugada fatídica, que mudaria tudo para sempre, rompendo a barreira entre o conhecido e o aterrorizante. A mensagem chegou de forma misteriosa, como uma gravação anônima, sem remetente, sem qualquer identificação que pudesse rastrear sua origem, um fantasma digital que se materializou em sua caixa de entrada, vindo do nada. Um arquivo de áudio batizado apenas de Ouça-me MP3, um convite irrecusável ao desconhecido. Gabriel, com sua curiosidade inata e seu faro para o incomum, para o inexplicável, para o que se escondia nas entrelinhas da existência, hesitou por um instante, sentindo um arrepio na espinha, um pressentimento de que algo estava errado, mas a tentação foi maior. A curiosidade venceu o medo. Apertou o play, e o som preencheu o pequeno estúdio, que antes era seu santuário, seu refúgio seguro. O que se ouviu foi uma voz, distorcida, quase como se estivesse sendo sufocada, como se a pessoa estivesse lutando para respirar, para se libertar de algo invisível e opressor. Uma voz que parecia vir de um abismo, carregada de desespero e terror. Um grito mudo por socorro. A mensagem era curta, mas carregada de um terror palpável, um aviso sombrio que ecoaria em sua mente. Eu vi o que vive nas frequências, e agora ele me vê também. Gabriel não sabia se era uma brincadeira de mau gosto, uma pegadinha de algum ouvinte mais criativo, uma tentativa de testar seus limites ou sua credulidade, de brincar com sua mente. Riu no ar, com um certo nervosismo disfarçado, um riso que não alcançava seus olhos, que parecia forçado, comentou com os ouvintes, tentando descontrair o ambiente, manter a fachada de controle, de que tudo estava bem, e seguiu com o programa, como se nada de anormal tivesse acontecido, como se aquela voz não o tivesse perturbado no fundo da alma, mexendo com seus medos mais primordiais. Mas naquela noite, algo mudou. Algo sutil, mas inegável, uma alteração na própria tapeçaria da realidade. O sinal da rádio começou a falhar, a oscilar de forma estranha, com picos e quedas inesperadas, como um coração batendo fora de ritmo. Não era comum. A estação tinha equipamentos de ponta e uma transmissão estável, quase impecável, um orgulho para a pequena cidade. Era como se algo interferisse com a frequência, uma presença invisível e perturbadora, que se manifestava através da estática, um sussurro no ruído branco, uma voz sem corpo que se infiltrava no ar. No dia seguinte, a caixa de mensagens de Gabriel explodiu, inundada por relatos de arrepiar os cabelos.
Ele recebeu dezenas de ligações de ouvintes, todos com relatos arrepiantes e coincidentes, como se tivessem compartilhado o mesmo pesadelo. Todos dizendo que por alguns segundos ouviram sussurros por trás da música, vozes indistintas que pareciam vir de um lugar distante e sombrio, além da compreensão humana, um lugar onde a razão não tinha vez. Alguns disseram que ouviram seu próprio nome sendo chamado, um chamado frio e pessoal, que parecia vir de dentro de suas próprias casas, de seus próprios pensamentos, uma invasão de sua privacidade mais íntima. Outros, ainda mais perturbador, disseram que, por um instante, suas TVs desligadas ligaram sozinhas, exibindo estática, um chiado branco que parecia gritar, uma tela vazia que refletia o vazio de suas almas, um portal para o desconhecido. O ar na rádio ficou pesado, uma sensação de que algo havia sido despertado, algo antigo e faminto, que se alimentava da atenção e do medo, crescendo a cada nova transmissão. No programa da noite seguinte, Gabriel tentou seguir normalmente, com um semblante mais sério e pálido, os olhos fundos e cansados. Mas a gravação daquela noite sumiu, evaporou dos arquivos da rádio, como se nunca tivesse existido, uma evidência apagada por uma força desconhecida, uma prova de que não era uma brincadeira. E a voz voltou, mais uma vez, invadindo a transmissão, mais forte, mais clara, mais insistente. Desta vez, mais clara, mais próxima, mais ameaçadora. Quase um sussurro em seu ouvido, uma presença palpável em seu estúdio. Você sintonizou. Agora ele também sintonizou você. Nos dias seguintes, Gabriel começou a mudar de forma drástica. Uma transformação lenta e aterrorizante que consumia sua essência. Parecia cansado, com olheiras profundas e um olhar distante, perdido em algum lugar além da realidade, em um limbo entre mundos. Evitava contato visual, como se temesse que algo pudesse se manifestar em seus olhos, ou que a própria visão pudesse atrair a atenção da entidade, tornando-a mais real. Disse a colegas da rádio que via coisas, nos cantos da estação, sombras que se moviam por conta própria, vultos que desapareciam ao menor piscar de olhos, figuras disformes que se contorciam na periferia de sua visão, assombrando seus momentos de solidão. Certa vez, durante uma transmissão ao vivo, ele interrompeu a música de forma abrupta, com uma voz tensa e quase inaudível, um sussurro de pânico que mal podia ser ouvido, e disse, olhando para um ponto fixo no vazio do estúdio, como se falasse com uma presença invisível: "Não olhem para trás. Ele odeia ser observado." Os ouvintes riram. Acharam que era encenação, parte do show. Mais uma de suas brincadeiras para criar suspense. Uma forma de prender a atenção do público com um toque de terror, sem saber a verdade por trás das palavras. Mas naquela noite, a transmissão cortou de forma abrupta, sem aviso, no meio de uma frase, um silêncio ensurdecedor. Silêncio total. Um silêncio ensurdecedor que preencheu o éter. Um vácuo de som que gelou a espinha de quem ouvia. Uma interrupção que não era parte do roteiro, que era real e aterrorizante. A gravação daquela noite foi recuperada por um estagiário da rádio dias depois, após muita busca e esforço, vasculhando cada arquivo, cada fita, cada registro, em busca de uma explicação. Mas o final era impossível de explicar. Algo que desafiava a lógica e a razão, que beirava o sobrenatural, o inaceitável. A última frase dita por Gabriel antes da queda da transmissão foi, com a voz embargada pelo medo e pela resignação, uma aceitação de seu destino. "Eu fui longe demais na frequência. Estou entre as ondas." Depois disso, nada. Gabriel desapareceu sem deixar rastros, como se tivesse sido engolido pelo próprio éter, levado para um lugar além da compreensão humana, um lugar onde as ondas se encontram com o desconhecido. Nunca mais foi visto, nem em casa, nem em câmeras de segurança. Nenhuma pista, nenhum corpo. Apenas o vazio e o mistério, uma ausência que gritava mais alto do que qualquer presença. Uma lacuna na realidade. Sua cadeira no estúdio permaneceu vazia, seu microfone emudecido. Mas sua lenda apenas começava a se espalhar. Uma história de terror que se contava em sussurros nas madrugadas. Hoje, alguns afirmam que se você sintonizar exatamente às 2h37 da madrugada, no dial 96.6 FM, em algumas cidades do interior do Paraná, onde a névoa ainda paira sobre os campos,
e o silêncio é profundo. É possível ouvir uma transmissão fraca, falha, cheia de estática, como um fantasma no rádio, uma voz do passado, mas clara o suficiente para reconhecer a voz de Gabriel M., repetindo eternamente, como um eco do além, uma advertência para aqueles que ousam ouvir, para aqueles que se atrevem a sintonizar. Ele está entre nós, e as ondas o alimentam. Essa é a história de Gabriel M., o radialista que se perdeu nas frequências. Uma história que nos faz questionar os limites da realidade e o que realmente existe além do que podemos ver e ouvir, além do que a ciência pode explicar, além do que a mente humana pode conceber. Será que Gabriel foi vítima de uma brincadeira que saiu do controle, uma pegadinha que se tornou mortal? Ou ele realmente sintonizou algo que não deveria, algo que habita as ondas de rádio, à espreita, esperando a próxima transmissão, a próxima alma curiosa, o próximo incauto a se aventurar em seu domínio? O mistério de Gabriel M. continua a ecoar, um lembrete sombrio de que o desconhecido está sempre à espreita e que algumas portas, uma vez abertas, nunca mais podem ser fechadas, selando o destino daqueles que ousam cruzá-las. O que você faria se uma voz misteriosa invadisse sua vida, vinda do nada, sem explicação? Você ousaria sintonizar a frequência sombria, sabendo dos riscos, sabendo que poderia ser o próximo? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe suas teorias e seus medos. E lembre-se, nem tudo que é transmitido pode ser compreendido. E algumas frequências é melhor nunca sintonizar, pois o que você encontrar pode não querer te deixar ir. Pode te prender em seu próprio pesadelo, para sempre.